Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti Shanti Om Namastê. Arjuna, se você se sente, dando continuidade aqui, tá? A nossa classe de sábado, né, no capítulo 12, arquivo 9 a 11. Se você sente que você é muito extrovertido, então, se você sente que a meditação não é para você, nenhum problema. Vamos descer mais um degrauzinho, vamos para o degrau 2, no qual eu pedirei que você permaneça ativo, né? Esquece essa atividade contemplativa, meditativa, né? Que não envolve ação física, porque isso não é para você, você não consegue meditar, né? Uma das coisas mais trágicas que ocorre na introdução da espiritualidade, assim por dizer, né, que quase sempre é apresentada no mundo ocidental não como uma religiosidade, mas simplesmente como espiritualidade, significa Deus não me interessa. Mas o povo ocidental entra em contato com a espiritualidade quase que invariavelmente através de meditações, técnicas de meditações, né? E a dificuldade maior, a frustração maior é que você precisa de uma mente meditativa para meditar, né? Você precisa de uma mente relativamente já qualificada para a meditação, senão você não consegue meditar, ou senão você tem que quebrar pedra, como eu fiz por anos e anos e anos e anos, fazendo um monte de exercício físico para né, como é que se diz? Para to release, para Dissipar, tá? dissipar. Dissipar, jogar para fora as tensões, as agitações, né, as tendências rajásicas, né, para depois, devagarzinho, começar a sentar por uma hora para experimentar 5, 10 minutos de meditação, né, capacidade de foco. A mente não vai estar lá, yaketia, 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 e eu estou lá dizendo, eu quero meditar, ela yaketia, yaketia, né? Então, você precisa de uma mente já relativamente contemplativa, focada, meditativa, para meditar. Mas no Ocidente, as pessoas entram na meditação sem essa qualificação básica, né? Então, o que que acontece? O indivíduo deveria ter entrado o quê? No grau número 2, seja um karma yogi. Engaje, né? Utilize essa tendência rajásica, essa sua impossibilidade de sentar em silêncio, entrando neste processo de atividade mental, através do qual você desenvolve foco e vai sutilizando e expandindo a mente, dependendo do seu objeto de foco. Então, você não é capaz disso, seja um karma yogi, né? Esqueça a história de Upasana, né? O Vedanta apresenta Karma, Dharma, Upasana, Shravana, Manana, Nididhyasana. Esse é o processo, né? Então, se você não consegue fazer o Upasana porque a sua mente não é contemplativa o suficiente, né? Então seja um Karma Yogi, né? Seja um Karma Yogi. Existem pessoas que têm ótimas mentes, mentes analíticas boas, mas ainda assim elas são muito extrovertidas, muito rajásicas, né? Então, Karma Yoga é uma prática mais adequada, né? Até que o indivíduo desenvolva uma mente contemplativa. No passado, eu desenvolvi uma alergia à meditação, isso foi um erro meu, na medida que eu estava passando isso para vocês, 10 anos atrás, né? Porque
eu não tendo compreendido totalmente este leque de práticas de sadhanas vedantinas, eu dizia, não, do Karma Yoga você vai direto para o Shravana Manana Nididhyasana, né? Você não precisa de meditação ou de upasana, né? Mas isso por quê? Porque eu tinha chegado, depois de 20 anos quebrando pedra, tentando meditar, tinha chegado a uma mente satívica e meditativa, eu estava experimentando todo aquele barato, aquelas bem-aventuranças, isso e aquilo, e no final fiquei frustrado porque nada daquilo era permanente. Aí eu falei, meditação não serve para nada, eu joguei no lixo. Aí eu comecei a falar mal de meditação, entendeu? Meditação não serve para produzir moksha. Para produzir moksha, você precisa de nididhyasana, né? Meditação serve para criar um ambiente mental no qual o nididhyasana é muito mais conduzente ao autoconhecimento e à libertação, né? Então, se o indivíduo tem dificuldade de sentar em meditação, então tudo bem. Mas se ele sabendo, compreendendo a necessidade de uma mente focada e contemplativa, ele precisa fazer um esforço para desenvolver mais essas qualificações de contemplação e foco, né? Através do Vipassana, né? Ao contrário daquilo que eu dizia, o Vipassana não é importante, o Vipassana é uma concessão do Gita, etc, etc. Não, o Vipassana é realmente importante, né? O problema, um problema é você não ser um karma yogi, não ser uma pessoa religiosa antes de tentar ser uma pessoa espiritual que medita, né? Você precisa ser uma pessoa religiosa e espiritual, porque a sua meditação ela precisa utilizar símbolos que representem Deus. Religião é o relacionamento entre a criatura viva e o Criador Ishvara. Mas se a meditação for difícil, que você seja ativo na sociedade, eu já falei sobre isso, né? Uma vida muito dinâmica, como provedor, como pessoas de negócio, como pessoas donas de família, etc. Então, você vai descendo os degrauzinhos, do 5 para 4, para o 3, e agora nós chegamos nos 2. No 2, agora aparece o verso 10, dizendo, se você também for incapaz de meditar, né, que você seja devotado às minhas obras. Isso é maravilhoso, é lindo, né, porque isso denota que todas as ações, todas as construções, todas as obras são as obras de Deus através dos instrumentos, corpos, mentes, sentidos. Que você esteja devotado às minhas obras, que você continue fazendo o que você está fazendo, sabendo que eu estou fazendo através de você. Você está fazendo, dedicando tudo isso a mim, né? Então, isso é muito bonito. Você faz tudo isso sabendo que isso indiretamente irá te conduzir ao autoconhecimento e à libertação, porque vai preparar você para o Vipassana e mais tarde a Vipassana vai crescer para de uma forma única para a totalidade de todas as formas, como símbolo de Brahman, e mais, no final, um Brahman sem nenhuma forma, sem nenhum nome, sem nenhuma característica ou atributo, né? Portanto, Arjuna, se você for incapaz de Abhyasa Yoga, você seja ativo e dedique, devote todas as suas ações a mim, sabendo que você é um entre tantos operários que constroem as minhas obras. Portanto, não importa, né? Não importa. Se a mente tiver dificuldade, a minha sugestão é que vocês comecem a experimentar, provar a meditação nos modelos do Vedanta. Esquece tudo aquilo que vocês aprenderam, entendeu? Não é meditação na ponta do nariz, não é meditação simplesmente num símbolo de Ishvara dentro das nossas possibilidades, né? Porque eu, quando entrei em contato com meu primeiro guru, que eu não posso citar o nome, ele oferecia um leque de 105 ou 108, técnicas de meditações, de você escolher, né? Então, nenhuma daquelas meditações são meditações religiosas, espirituais, porque nenhuma delas incluía
né, aspectos de Deus. Era simplesmente instrumentos, objetos de meditação que ajudavam o indivíduo a desenvolver o foco. Que você permaneça, então, comprometido com a sua vida de muita atividade. E essa pessoa, elas são divididas em dois tipos, nós já falamos, né? Que é o Niskama e o Sakama Karmani. Né? O Karmani é aquele que coloca karmas, que interage, que coloca ações. Karma, literalmente, significa ações, né? Então, Niskama Karmani significa aqueles que colocam ações sem interesse pessoal. E sem interesse pessoal, eu sempre gosto de editar. Ações com interesse de obter resultados pessoais, mas que os resultados sejam de interesse do coletivo também, tá? Então, ações com atividades de interesse pessoal e que esse meu interesse seja favorável ao meio ambiente e aos outros seres vivos também. Então, é um Niskama Karmani, ok? Ele simplesmente coloca as ações, ele quer os resultados, mas ele quer doar, ele quer adicionar, ele quer contribuir, ele quer que o campo seja beneficiado, que outras pessoas também sejam beneficiadas, né? São atividades dedicadas ao serviço da sociedade, sem negligenciar a necessidade minha e da minha família, né? A sociedade é Ishvara, né? Eu vejo tudo, portanto, eu dedico as minhas ações ao Dharma, ao campo dharmico, que é um outro modo de a gente compreender Ishvara. Então, adote as 5 grandes Mahayajanas, é adorar a vida através desses 5 princípios, e você, assim, irá contribuir para a sociedade. Quem não conhece esses 5 Mahayajanas, né, nós já vimos diversas passagens, né? Você pode colocar no Google que você vai ver direitinho do que se trata. As árvores, aqui tem uma parte poética muito linda, muito bonita, na qual o Swami diz que tudo no universo, eles contribuem, tá? Eles servem, eles têm esse espírito de contribuição, de doação. As árvores dão frutos, e dão frutos para os bens dos outros seres, né? Os outros seres vivos, eles se beneficiam dos frutos das árvores. Os rios fluem para o benefício de todos, né? Todos vão beber dessa água, que não é uma água salina, né? E os rios servem para isso, né? A água do oceano, ela evapora, ela é purificada, ela desce como água potável, e os seres vivos se beneficiam dessa água, né? Nos velhos tempos, elas eram livres de toxinas, né? De poluentes. Nos dias de hoje, é difícil encontrar água boa para beber. Dizem que a melhor água para beber é a água da chuva, a propósito, tá? Eu fiz bastante pesquisa sobre isso. É a água mais pura, é a água da chuva. Porque tal qual a água do oceano, ela vem purificada quando ela desce, né? A água da chuva, ela desce, ela é purificada. A gente vê isso na cultivação no horto, que a água, quando vem lá de cima e cai, as plantas fazem assim, pá, de alegria, de felicidade, né? E se você vai com a mangueira molhando, é tudo uma outra coisa. Então, os rios fluem para todos, as vacas contribuem dando leite para todos, né? E o nosso corpo físico, esse instrumento, né? O jiva, que nada mais é do que um objeto senciente, um ser senciente, né? Tal qual os seres sencientes do reino vegetal e animal, esse animal humano, né? Que a gente diz que não é animal, que é humano, só porque tem uma mente consciente, né? Que ele também sirva o campo, que ele não seja um ser. A problemática da experiência humana é enorme, é enorme, enorme, enorme. Quando a gente contempla tudo isso, assim, nossa, a próxima vez eu quero nascer como um gatinho, morando num apartamento de luxo, né? Sendo cuidado, acariciado, etc, etc. Porque o livre-arbítrio, a inteligência humana, ela vem com um preço altíssimo que nós pagamos, né? É uma responsabilidade enorme. Se nós não
utilizamos essa inteligência humana, essa inteligência consciente, de modo alinhado com as leis de Deus, as leis do Criador, a gente sofre tanto, faz sofrer outras pessoas, a gente serve como veículo de entrega de papa-karma para os outros, e a gente vai sofrendo mais, criando karmas mais difíceis para nós também. Então, que as vacas dão leite, que esse giro humano possa viver também com esse espírito de contribuir, de adicionar, né? Entregar valor e não somente extrair, 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 né? Servindo o campo, servindo a Deus através do serviço ao meio ambiente, aos outros humanos. As árvores produzem fruto, mas elas não produzem para elas mesmas, né? Elas produzem para os outros. Mesmo que você maltrate as árvores, elas continuam produzindo, porque a natureza da árvore é adicionar valor. Então, que nós, seres humanos, sigamos esse exemplo e que a gente possa viver com o foco principal de adicionar valor, né? Tudo na natureza entrega alguma coisa e extrai outras coisas, né? Então, o que que uma árvore extrai? Ela extrai os nutrientes do solo, a água do solo, né? O oxigênio, que é importantíssimo, né? Os elementos químicos no ar. Então, ela extrai e ela produz, mas o conceito muito poético, muito lindo, é que os outros seres sencientes, eles entregam mais e extraem menos, né? Extrai menos. A árvore tem a analogia da árvore, que ela produz, né, aquelas árvores valiosas no sul da Índia, onde o calor é enorme, né? E elas têm um valor alucinante, porque quando elas não são árvores frutíferas, quase que invariavelmente são árvores que produzem o quê? Uma sombra enorme, entendeu? E a sombra no sul da Índia tem um valor enorme, porque se você vai viajando nos velhos tempos, aí você para se refrescar debaixo da sombra de uma árvore, né? Então a árvore oferece essa sombra para os outros seres vivos. Os animais ficam lá, né, num calor profundo de 47 graus no sul da Índia, ou no norte da Índia também. Os animais ficam lá, todos juntinhos, curtindo aquela sombra para que eles não cozinhem, né? Então, então, tem todas essas descrições dessas atitudes inerentes à natureza, né? Dessas que todos os seres, né, sencientes, eles entregam mais e extraem menos. Portanto, seja como uma árvore, né? Seja como um animal que está sempre oferecendo alguma coisa. As árvores dão frutos e as árvores dão sombras. As árvores são Mahatmas, são seres nobres, né? São seres nobres, né? São exemplos. Elas podem oferecer tanta sombra, mas ainda assim elas permanecem expostas àquele sol ardente, queimante, né? Então, cada árvore é como um ser nobre, que ele colocou como um Mahatma em termos de uma sabedoria, aquela sabedoria de sacrifício, né? Sacrificando a nossa individualidade. Eu estava falando antes o preço de um nascimento humano, né, é dito ser o nascimento mais elevado, e a gente tem que concordar com isso, porque somente através do nascimento humano a gente pode crescer, purificar, transcender as nossas tendências ignorantes, né? E gradualmente, né, a gente pode desenvolver essa atitude de oferecer, de doar, né, mais e extrair menos, né? Então, aqui, a problemática humana é que ela se sente um ser e totalmente identificado, conscientemente identificado com o corpo físico, né? Aí ela entra naquele modelo, naquele molde de sobrevivência, e aí ela se torna animalesca, a lei da selva, né?
Então, ela se torna violentamente interessada em se proteger, custe o que custar. Né? Tudo porque ela se identificou devidamente, demasiadamente com o corpo físico. É uma identificação devido a essa ignorância cósmica, a vidya, né? É difícil de ser transcendida, e mesmo quando transcendida, existe aqui e ali alguns resquícios que permanecem, né? Então, que a gente seja como árvores, sábios, Mahatmas, como árvores, né? Ao invés de sermos simplesmente seres humanos interessados somente na nossa segurança e na nossa satisfação sensorial pessoal, né? Que eu seja como uma rosa, como uma flor, né? Que produz uma fragrância linda, maravilhosa, e naquele processo de oferecer a minha fragrância eu morro, né? Olha que linda essa analogia, né, Renato? Lindíssima, né? Que eu seja como uma flor, oferecendo a minha fragrância, e no processo, né, eu estou me destruindo, né? Portanto, que a sua vida seja de contribuição acima de tudo, contribuição para o seu meio ambiente, a sociedade, sabendo que a sociedade é o campo dármico, que é um outro modo de a gente compreender Ishvara. Se essa atitude de doação não estiver presente, o indivíduo se tornará egocentrado e arrogante, né? É só para mim, eu e eu mesmo. E tem aqueles que se tornam bons samaritanos, que fazem muitas coisas, mas com um espírito egóico também. Ah, eu fiz isso e aquilo, doei tanto, olha só, eu fiz uma doação enorme para a sociedade, para o ashram, né? Mas isso também pode ser um problema. Servir aos seres vivos ao seu redor é como servir a Deus, é um serviço divino também, porque Deus existe por trás de tudo que está ao nosso redor, no nosso meio ambiente. Portanto, para aqueles que gostam de servir os outros seres humanos, servir os animais, né? Onde eu moro tem essa cultura de proteção e serviço aos animais. Você não pode nem matar uma barata lá que as pessoas te atacam, né? Se você matar um rato também, sobra para você. Grande problema, né? É um extremo. Então, o serviço à humanidade é um serviço a Deus, oportunidade de adorar Deus. Este é o segundo degrau, né? Você se torna ativo, você se torna um karma yogi, você é um niskama sadhaka ou bhakta, ou niskama yogi, né? E você está colocando as suas ações sem negligenciar a necessidade dos resultados para você, mas que as suas ações produzam resultados favoráveis a todos. E com o espírito de que você está servindo o campo, Deus, esquece de meditação, esquece de Upasana, seja um Karma Yoga, esteja focado naquele esforço. Portanto, seja devotado às minhas obras, isso é muito bonita essa frase. Isso lhe dará o quê? Pureza, desenvolvimento de qualificações, né? Pureza espiritual que irá te qualificar para o Upasana, iniciando no Istadevata, a deidade pessoal, e depois Vishvarupa Ishvara, a totalidade de todas as formas, e mais tarde Nirguna Ishvara ou Nirguna Brahman. Quando você leva uma vida inteira a serviço, né, aqueles mais tendenciosos à caridade, o que vai acontecer? Você alcançará a libertação indiretamente, desde que as suas caridades não sirvam principalmente para encher o seu ego, como bom samaritano, mas sejam doações que ninguém precisa saber, né? Que preenche o seu coração, é parte da sua tendência natural, doar, né? Fazer pelos outros. Isso indiretamente te conduzirá à libertação, indiretamente, né?
por isso também é chamado de yoga. Skama, karma e yoga, digamos assim, yogi, né? O karma é um skama karma predominado por ações físicas, yogas. Se você olhar para a vida de cada... aqui ele fala sobre os indivíduos como Mahatma Gandhi, que fizeram parte do Freedom Struggle, eles lutaram para libertar a sociedade deles de uma opressão horrível, tá? Uma opressão horrível. Então, o colonialismo, né, o imperialismo, né, o feudalismo, aquele que achata a classe mais pobre, a classe mais vulnerável, né, escravizando todos eles, né? Então, existem pessoas que têm uma tendência de lutar para libertar a população, a sociedade, deste nível de opressão. E é muito bonito a gente analisar exemplos, e Mahatma Gandhi é um deles, se a gente vê a biografia dele, ou assiste os filmes, etc., eles arriscaram tudo por aquele objetivo, né? Aquele era o meu objetivo, eu sacrifico tudo porque o meu valor maior é o quê? É lutar contra a opressão, lutar contra os violadores do Dharma, lutar contra os inimigos de Deus, né? A gente vê isso nas políticas, nos governos atuais, tem quase todo mundo em todo mundo não quer mais saber de governo, mas ainda assim a humanidade não sabe como se libertar dos governos, né? E simplesmente se organizar sem os governos. Então, é uma situação complicada, mas existem aqueles que sacrificam tudo para destruir os violadores, os opressores, né? Que escravizam, condenam, destroem a vida de muitas pessoas voltadas para Deus, né? Por isso que a religiosidade está desaparecendo do planeta, porque está sendo criminalizada. Você não tem ideia do que ocorre em alguns países. Já começou já, né? Muitas décadas atrás, com a destruição do Tibete, né? A China entrou lá, falou, tudo isso tem que ser transformado em áreas de produção industrial, entendeu? Os caras têm que fazer alguma coisa, essa história de espiritualidade, religiosidade. Então, existem pessoas que entregam tudo, entregam a vida por essa luta, né? Então, é um sacrifício por um benefício coletivo. Eles sacrificaram. Eu que me tornei um cidadão americano, estudei um pouco como é que se diz, a Constituição americana, e algumas daquelas frases dos forefathers, né, os 4 fundadores, né, da Constituição americana. Ele diz que o preço da liberdade é constante luta e vigilância. O preço da liberdade é o derramamento de sangue, sempre. Eles precisaram derramar o sangue para libertar aquele início de sociedade na Terra Nova da opressão do imperialismo britânico, né? E a Constituição americana é uma das coisas mais lindas que existe, né? Mas o preço, eles diziam, o preço é derramamento de sangue, é vigilância constante e derramamento de sangue. No momento que você se sente muito confortável, os opressores, os violadores do Dharma, essa natureza que existe dentro do âmbito de quase todo ser humano, né, em graus diferentes, elas virão à superfície, vão buscar o poder absoluto e vão achatar e destruir o Dharma, né, oprimir para conseguir, né, dominar tudo e todos e acumular todas as riquezas para elas, né? Então, as pessoas que lutam por essa liberdade, elas lutam por um bem maior, sabendo que elas estão arriscando a vida. Então, elas sacrificaram tudo por nós. Aí o povo americano, eu que me tornei cidadão americano, ele foi se tornando sempre mais tamásico, porque vivendo da boa vida, né, o sonho americano, a abundância, né, o exagero de riqueza que tem por aqui, isso e aquilo, e todo mundo yame, 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 foi se afastando realmente, né, de uma religião de verdade, né? Tem muitos, todo mundo aqui faz parte de igrejas evangélicas, mas é um business, é um grande negócio, todo mundo tem que doar 10, 15, 20% do salário, é um clube, você não consegue viver sem fazer parte, porque você é demonizado. Então, as pessoas vão ficando mais confortáveis, e aí, no final das contas, a riqueza vai sendo transferida para os violadores do Dharma,
e agora os Estados Unidos se encontram nessa situação, né? Classe média sendo destruída, né? Tudo por quê? Porque as pessoas não ficaram alertas, não valorizaram o preço da liberdade, né? A liberdade de pensamento, palavras, né? Free speech, né? Não valorizaram aquilo o suficiente para preservá-las, para protegê-las, para preservar. Tamoguna, Tamoguna, Yami, 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 e os caras por trás, os violadores do Dharma, vão lá e reproduzem novamente o imperialismo, o feudalismo, como queiramos, né? Como é que você alcança a libertação através desta doação, como no caso do Mahatma Gandhi, servindo a sociedade, não diretamente, mas indiretamente, produzirá nascimentos superiores no futuro, tá? Que serão mais próximos da conclusão do seu processo. Então, aqui o Swami está falando, como é que você alcança a libertação, mas não alcança? E tudo isso parece confuso, mas eu tenho certeza que não ficou mais confuso para vocês do Vedanta Brasil. Swami diz, eu não me canso de repetir, tá? Então, tudo conduz à libertação, indiretamente é indispensável para o seu autoconhecimento, tá? E neste segundo nível, você tem que praticar a atividade sem interesse, que eu prefiro apresentar, com interesse de dar, mas, acima de tudo, de contribuir. Contribuir mais e extrair menos, né? Isso deixará a mente pronta para a meditação de Shwara, como um Istadevata, porque aí você começa a entrar no âmbito do Upasana, porque como o Karma Yoga do indivíduo permanece sempre muito ativo, a vida se tornou uma atividade intensa, intensa, até mesmo em sociedades nas quais existe ainda a possibilidade de uma vida um pouco mais digna, mas a inflação, né, e as condições da sociedade, elas compelem os indivíduos, como no caso do meu filho e sua mulher, cada um trabalhando, ninguém tem tempo para nada, é desumano. Correr, 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 uma loucura, uma loucura. Pressões psicológicas humanas, ninguém tem férias, né? Não existe mais férias, não existe mais contratos realmente que te dê segurança. É um sistema realmente escravizante. Então, o indivíduo, naquelas condições, como é que ele vai meditar? Ele praticou atividade intensa, né? Correr, correr, correr a vida inteira, como é que ele vai meditar, né? Então, o único modo é você se tornar um karma yogi, continuar correndo, correndo, fazendo, fazendo, mas que sua atividade não tenha só o interesse de extrair, mas de doar, de contribuir, né? De oferecer e de entregar, lembrando de Deus, observando as leis de Deus. Isso te permitiria fazer um passo para cima e voltar para o Upasana, porque no segundo grau a gente abandonou o Upasana porque a mente do indivíduo ela é incapaz de meditar. Portanto, Arjuna ele disse, adote uma vida de Niskama Karma, atividades altruístas nas quais você oferece mais e extrai menos. Este é o segundo degrau, como nós já vimos. Agora, uma pessoa pode argumentar assim: eu não posso me comprometer como Niskama Karma. Isso tudo é uma filosofia muito bacana, mas eu sou uma pessoa muito tamásica, eu não tenho vontade de fazer muitas coisas, e muito menos fazer para servir a sociedade, né? Fazer para contribuir ao campo, né? Eu tenho um mínima, né? Mínimo Rajoguna à minha disposição, muito Tamaguna, o meu Sattvaguna ainda é precário, né? Eu tenho uma infinidade de desejos, mas eu não tenho Rajoguna suficiente para realizar esses desejos, né? Então, isso não serve para mim, isso não serve, esse conceito não é válido, não se aplica no meu caso. Eu não consigo ser um contribuidor, né, doador. Eu quero extrair, eu quero extrair com mínima ação, o mínimo esforço possível, né? Aí que o indivíduo se torna um político brasileiro e começa a roubar os cofres públicos, né? Tamoguna, Tamoguna.
Eu tenho muitos desejos, pouca energia à minha disposição, portanto, eu não posso colocar a minha energia a serviço do campo, é somente para mim mesmo, né? Eu vou tentar não violar o Dharma, eu vou tentar não roubar e trapacear, eu vou tentar viver seguindo, né, as regras do jogo, da vida, né? Mas colocar ações para o benefício dos outros é impossível somente para mim e meus filhos, né? Então, nesse caso, o Niskama Bhakta, o Niskama Karmi, né? Karmana, né? Ele precisa de dar um passinho para trás e se tornar um Sakama, tá? Um Sakama Karmani. Quando eu tenho muitos desejos, um dos problemas nos dias de hoje é que nós vivemos em sociedades que oferecem tantos objetos de consumo, é uma coisa incrível aqui nos Estados Unidos. Isso me choca, principalmente aqui em Orlando, um lugar tão rico, tem de tudo, e as pessoas vão acumulando tudo, porque não custa quase nem nada, né? Mais e mais, eu tenho tantos desejos, né? E eu vou ficando viciado em comprar, comprar, e nada disso me completa, nada disso me satisfaz, né? Então é porque eu tenho que comprar mais modelo novo do iPhone, o modelo disso, mais isso, aquilo, mais o brinquedo para a criança, outro brinquedo, aí o quarto da criança não tem mais lugar para botar presente. É uma coisa incrível. É simplesmente uma, um desejo voraz de consumo, né? Porque os objetos de consumo são infinitos, porque esse modelo social nosso é de mais consumo, melhor é para a economia e mais dinheiro para ser roubado dos cofres públicos, né? Então se torna um problema. Depois de completar todos os meus deveres sociais, eu irei até você. Você montou um ashram ermitério antes disso. Isso significa que seu problema será resolvido, o meu problema iniciará. Eu deveria manter um ashram pronto e depois de que todos os deveres terminassem, tarará. Então, o Swami está aqui, tá ilustrando a mentalidade das pessoas, né? Depois de eu consumir tudo, depois de eu realizar todos os meus desejos, etc., etc., né? Eu vou para um ashram. Ele entrou no exemplo aqui que eu não acompanhei, na confusão que está acontecendo no mundo, né? Cheio de desolação. Pô, você não tem ninguém, não pode dizer de ir, mas para mim eu tenho que educar meus filhos. Então, ele está ainda ilustrando aquela pessoa que diz: eu não sou capaz de ser um Niskama Karmi, Karmi Yogi, né? Eu tenho tantas obrigações, etc. Eu só posso pensar em mim mesmo e em minha família. Mas depois que eu completar tudo isso, eu me tornar uma pessoa idosa, os filhos estiverem criados, isso e aquilo, eu irei para um ashram, ou eu monto o meu próprio ashram na floresta, né? É como se os meus problemas estivessem todos resolvidos. Então, esse aqui é uma cilada, um truque que a mente causa, né? Produz, e assim, né? Tudo bem, agora eu tenho que correr, correr, correr para haver, manter e evitar. Depois, no futuro, quando eu tiver realizado todos os meus desejos, as crianças estiverem crescidas, e isso e aquilo, né? Depois, então, eu posso simplesmente me voltar para a espiritualidade religiosa, né? E o problema é que no processo de vida, né, de correr, 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 desenvolver sempre mais Raja Guna, o indivíduo vai
se tornando menos e menos qualificado para a religiosidade espiritual, né? Então, ele chega naquele ponto e agora o que ocorre? A minha mente ela está totalmente condicionada por excesso de estresse, né? Rajoguna, addictions and so on, e eu estou absolutamente longe, né? Incapaz de meditar ou nem até mesmo de desenvolver uma religiosidade realmente madura, né? Então, ele ilustra um pouco tudo isso, ele se expandiu muito, né? É como se ele aqui ele apresenta o coma, vírgula, né? Porque os karmas, desejos, né? Também é chamado de, em vez de kama, é koma, que é uma vírgula, é como se os desejos, né? Que é representado por kama, né? Artha kama, kama os desejos, é como fosse uma continuidade que separado somente por vírgulas, né, que não tem nunca um ponto final, né, as brincadeiras dele neste sentido. Então, se você tem desejos mundanos, você vai realizar esse desejo. Nenhum errado, nada de errado. E aqui ele vai descer para o nível mais baixo que eu quero entrar, que é o Sakama Bhakta, Sakama Karmi, né? O karma não, né? Então, eu vou simplesmente dizer, não, é somente sobre os meus desejos, eu sou um Sakama Bhakta, né? Eu sou um Sakama Karmi Yogi, né? O interesse é somente pessoal e, no máximo, da minha filha, do meu filho e da minha esposa, né? E o Swami aqui, ele nos lembra que, ainda assim, o grau número 1 é válido, tá? Desde que você observe o Dharma, justo? Você só vai fazer colocações para obter, para extrair valor, mas as suas ações, elas observam o Dharma, as leis de Deus, né? Então, isso já é uma vantagem, já é um início, né? O problema é que a maioria das pessoas que são Sakama Karmi Yogis, né? Ou Sakama Karmis, né? Que colocam ações por interesses puramente pessoal, né? Para ele mesmo e no máximo a família, essas pessoas quase que invariavelmente elas são condicionadas por muitos desejos, né? E quando a mente é condicionada, né, por muitos desejos, fica mais difícil o indivíduo observar o Dharma, né? A gente sabe disso, né? Se você tem muitos desejos, né, muitos desejos, a competitividade lá fora é enorme, né? A dificuldade é monstruosa, né? E você tem uma lista infinita de desejos, né? A tendência natural é de subconscientemente começar a violar o Dharma. Então, todos esses desejos não realizados seriam um impedimento para você entrar realmente nos níveis mais elevados, principalmente no quinto nível do Shravana Manana Nididhyasana, né? Porque eles permanecem ali sabotando, né? Esse último desejo, que é o desejo da compreensão da real natureza de Deus, Nirguna Atma, né? Então, tudo isso se torna um impedimento, um obstáculo intransponível. Isso é uma questão filosófica muito importante e difícil, né? O que a gente faz com os desejos, né? Então, a gente vai achatar e suprimir eles através da força de vontade, né? Ou a gente vai simplesmente correr atrás para realizar os desejos, né? Então, a gente sabe que a opressão, a supressão é um problema enorme, porque você não está realmente abordando a questão do desejo, você está suprimindo os desejos, né? Então, no início você tem uma sensação de pacificação, mas ela é momentânea, né? Porque os desejos eles vêm à superfície novamente, perturbando a mente,
e colocando pressão para a mente correr, para ver, manter e evitar. E essa mente, ela sob muita pressão de desejos, ela tende a não observar as leis de Deus, né? Então, esses desejos, eles não devem ser suprimidos ou reprimidos, e ao mesmo tempo, a gente não pode simplesmente permanecer totalmente entregues nesta busca pela realização dos desejos, né? Então, qual é a solução? Quem é que pode me dizer qual é a solução? Calma, vocês sabem qual é a resposta, né? A solução é muito simples, a solução é a compreensão, é sempre a compreensão, é sempre o conhecimento. Você tem que mergulhar numa análise, numa investigação da natureza do desejo e o que ocorre depois de você ter realizado os desejos. Aí você vai compreender que os desejos, né, por objetos, né, de desejo, de experiência, né, eles não resolvem a problemática humana, né? Porque no momento que você obteve, né, realizou um desejo, um outro aparece com uma força igualmente potente, perturbando a sua mente, compelindo o indivíduo a correr, correr, correr para ver, manter e evitar, né? Então, somente uma investigação profunda, né, sobre a luz dos ensinamentos do Vedanta vão permitir a você compreender, ao indivíduo compreender os defeitos e as limitações de todos os objetos de ganho, de desejo, tá? Então, aí você faz um inventório, você tem uma compreensão, né, do defeito inerente a todos os objetos de desejo, das limitações inerentes aos objetos de desejo, não que o dinheiro, a segurança, tudo isso não seja importante, sim, mas acreditar que aquilo irá definitivamente resolver é uma armadilha, uma trápula, né? Uma cilada na qual o indivíduo fica preso. Então, você precisa compreender os limites, os defeitos, as limitações inerentes a todos os objetos de ganho, os objetos de desejo, de modo a minimizar os seus efeitos na sua mente, né? E você começa a redirecionar a sua vida compreendendo que a felicidade que nós buscamos é um estado de espírito, um estado mental, uma mente bem resolvida, bem pacificada e livre, independente do ganho desses objetos de desejo, tá? Então, eu não quero repetir conceitos básicos do Vedanta, né, que a felicidade que nós buscamos não é contida no ganho do objeto de desejo, é contida na qualidade da mente, porque por um momento a mente que obteve o objeto de ganho, ela se torna pacificada. Mas por que que é momentânea? Porque outros desejos vêm à superfície, perturbando a mente novamente, destruindo aquela pacificação momentânea, né? Então, é um processo sem fim. A gente precisa compreender a natureza do desejo, a dinâmica entre o ganho dos objetos de desejo e por que eles funcionam, mas momentaneamente, tá? E por que você correr atrás de uma lista infinita de objetos de desejo não é a solução, porque você obtém 5 ou 10 objetos de desejo, mas a sua mente já projeta outros 100 objetos de desejo. É a natureza da mente. É um glutão voraz e insaciável, que quer consumir objetos e desejos indefinidamente, jamais se satisfazendo. Sim, Betânia? Professor, a sua frase que você traz, né, que somente uma investigação profunda ela pode trazer essa compreensão, né? Me vem assim que então o quinto estágio, vamos dizer assim, que é da compreensão da real natureza, É, ele também está no primeiro estágio, como a compreensão de toda essa lógica e do porquê fazer Karma Yoga, do porquê o Passana Yoga, porque senão você também não consegue se sustentar. A própria compreensão é o início da ação com esse direcionamento,
né? A compreensão final está em relação com a nossa natureza, mas a compreensão também é o início de qualquer atitude. Sim, a sacação aí está um pouco confusa. Compreensão é compreensão em todos os níveis de compreensão, tá? Então, a gente tem que compreender a natureza do mundo, a natureza dos objetos, a natureza do Dharma e do Adharma, né? A natureza de Saguna, Deus, né? Então, a compreensão tem que estar em todos os níveis. E a compreensão final é a compreensão da natureza de Nirguna Brahma. Compreensão é a chave, porque somente o conhecimento transforma, tá? Somente o conhecimento transforma através de uma compreensão clara, bem assimilada e internalizada, tá? Então, no final das contas, você vai compreender a natureza de Nirguna Brahman como idêntica à sua natureza, mas antes disso, você tem que compreender, no início desse grau número 1, em geral, é compreender os defeitos de todos os objetos de desejo, né? A limitação, é o primeiro nível de compreensão mais rudimentar, né? Tudo que eu estou correndo atrás para ver e montar não vai resolver essa problemática humana, porque a mente irá produzir mais e mais desejos. São níveis e níveis e níveis de compreensão. Então, a gente vai ficar por aqui. Amanhã é domingo, eu estou à disposição. O Marcelo, se ele estiver comigo, a gente abre a sala. Alguém de vocês vai comparecer? Ok. Então tá, alguém de vocês comparecendo, eu fico feliz de estar aqui com vocês amanhã, tá? No mesmo horário, no mesmo Mitya, no mesmo Gita, capítulo 12. Namastê. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção,
né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.